Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live da Casa dos Espíritas. Hoje estará conosco Edson Montemor, ele é palestrante espírita, trabalhador e está como presidente do Centro Espírita Verdade e Luz. Edson, agradeço você estar conosco, ter aceito o nosso convite e hoje o tema da palestra, muito oportuno, é o Gigante Deitado, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dessa personagem que o Edson vai trazer para nós. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo proteção, pedindo que derramem as suas bênçãos sobre nós, fortalecendo-nos, auxiliando-nos nesse momento pelo qual estamos passando, pedindo também aos nossos mentores, à espiritualidade que nos assiste, que nos envolvam em muita luz, em muito amor, que possamos aproveitar essas reflexões que o Edson hoje vai nos trazer, pedindo também que Jesus o envolva e o abençoe na sua luz, que possamos tirar o melhor proveito desses ensinamentos, trazendo para o nosso dia a dia, que nos sintamos fortalecidos e amparados, com a fé, com a nossa esperança renovadas, e com a oração que Jesus nos trouxe, vamos iniciar esse encontro desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom. Edson, eu vou deixar a palavra com você, mas antes de deixar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos aqui já estão nos dando boa noite, então boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. E eu gostaria de saber o que motivou você a escolher esse tema para nós. Muito bom, Adriana. Bom, primeiro, agradeço aqui o convite que você fez, gentilmente, agradeço a toda a diretoria, né, por estar nos dando essa oportunidade. E é uma honra e uma responsabilidade muito grande falar desse espírito tão especial. O que me motivou são as tribulações que nós estamos passando nesse momento, né? Muitos irmãos têm as suas dores ampliadas com a desesperança, não estão acostumadas com as dores mais acerbas, eventualmente perdendo alguns entes queridos. Então, nós queremos tratar desse tema, e aí nós queríamos trazer um exemplo de resignação, de força, e aí nós vamos trazer o exemplo do gigante deitado para que essas pessoas, e nós todos, né, possamos nos inspirar. Acho que é isso. Obrigada, Edson. Vou deixar, então, a palavra com você. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Muito bom. Boa noite a todos. Como eu disse, é um prazer estar aqui com todos vocês. O Wagner já está mandando um oizinho. Boa noite, Wagner, Samuel. Vamos lá. Tribulações, né? Todos nós passamos por tribulações, e aí a gente traz uma reflexão, um versículo de Paulo aos Romanos, que também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, Paulo ele estava lá dizendo para aquela comunidade de Roma o quanto é importante as tribulações que poderia se passar,
porque ele vai se gloriando cada vez mais. E o Emmanuel recorda como a vida de Paulo foi atribulada. Nós costumamos olhar para o Paulo apenas como aquele espírito que encontra Jesus na estrada de Damasco e se redime. Mas a vida dele é muito mais do que isso, né? A vida dele é inteirinha, cheia de tribulações. A gente vai se lembrar apenas daquele momento de Damasco e depois do São Paulo, aquele santo que criou, que proliferou colocando as igrejas em várias comunidades e assim por diante. Mas a gente se esquece do preço que ele pagou para isso. Paulo viajou a pé por milhares de quilômetros nas suas 3 grandes viagens. Ele sofreu naufrágio, apedrejamento, enfim, ele foi martirizado. Ele sofreu muito, e aí ele falava que agora eu tenho as marcas do Cristo, né? Podemos lembrar de Joana d'Arc, John Hus, que foram queimados na fogueira. Então, são as tribulações que esses espíritos todos passaram e se gloriaram com as tribulações. Emmanuel nos diz ainda que, numa outra passagem, reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na Terra com as tarefas definidas de autoridade, eminência social ou no governo do mundo. Então, esses espíritos que nós falamos anteriormente, eles têm um destaque na sociedade, não é? E nem todos nós teremos, mas todos nós, discípulos, podemos, em qualquer situação ou circunstância, dispor de força, posição e controle de nós mesmos. Então, acho que isso é muito importante para que a gente reflita. Nós temos que ter o domínio das emoções, estar no controle da situação, conquistar esse equilíbrio. E como que a gente faz isso? Com estudo, com dedicação, com trabalho. Quando nós estamos no ócio, isso também nós vamos aprender aqui ao longo dessas reflexões dessa noite, nós nos enfraquecemos. O ócio enfraquece e o trabalho fortalece, né? Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e em verdade ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Claro, essas palavras também são de Emmanuel. Então, vamos pensar um pouquinho, por exemplo, nas doenças. As doenças, as dores, de uma forma geral, elas são nossas amigas, elas vêm nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Por exemplo, se a gente come muito, a gente pode ter dor de barriga, se a gente bebe muito, a gente vai ter dor de cabeça. E Hahnemann, o pai da homeopatia, e um dos espíritos que trabalhou na codificação, que também teria sido Paracelso em outra encarnação, também trabalhando na medicina além do seu tempo, ele nos ensina que existe uma doença, como se fosse uma doença primordial, a mãe de todas as doenças, que é o afastamento das leis de Deus. Então, nós entendemos que quando estamos sofrendo, quando estamos em sofrimento, é porque nos afastamos das leis de Deus. Por isso que Cristo diz assim, vinde a mim, aqueles que sofrem. Ou para que nós carreguemos o fardo e o jugo, né? E o fardo é leve e o jugo suave. Porque quando estamos caminhando com Cristo, nós não estamos nos afastando dele, então não temos mais motivos de termos as dores. A dor, ela nos é educativa. E é assim que nós temos que entender. O indivíduo adoece o corpo como ferramenta para a saúde da alma. Então, as doenças do corpo físico, na verdade, nós já falamos disso em muitas ocasiões, elas são febre, elas são sintomas das doenças da alma. E são nossas amigas no sentido de, olha para alguma coisa que está acontecendo, porque você deve estar no caminho errado. Ou está purgando coisas do passado, então o nosso corpo físico seria como se fosse um mata-borrão que nos tiraria esses descompassos dos males que causamos no nosso perispírito no passado, né, com situações do passado. E do mesmo jeito que acontece isso com o indivíduo, acontece com a coletividade. Nós somos uma humanidade que está muito adoecida com o vírus, não do Covid ainda, com o vírus do egoísmo.
Nós estamos muito apegados ao ego, às coisas da carne, às coisas da matéria. E nós estamos também, como já sabemos, num momento de transição planetária. Num momento onde temos que parar para refletir. E o Covid veio ser um grande parceiro nosso para isso. Ele nos obrigou a ficarmos mais na nossa casa, mais em família, para podermos nos reaproximar. Muitas vezes a gente estava tão afastado da família, dos filhos, sem paciência para educá-los, terceirizando isso para as escolas, né? Não conseguindo o convívio com os cônjuges de uma forma adequada. Muitos casamentos serão desfeitos, né? Mas muitos terão renascidos com a pandemia. Então, nós temos que entender essa pandemia como uma grande lição para toda a humanidade. Muitos estão suportando essas provas de uma forma de cabeça erguida, compreendendo uma beleza oculta por trás de tanta tragédia, porque se a gente tiver olhos apenas da carne, a gente só vai ver dor e prejuízo e morte, mas se olharmos com os olhos do espírito, nós vamos conseguir enxergar muito mais do que isso. E para aqueles que não estão suportando as provas do momento, acumulados com seus problemas já pré-existentes, familiares, financeiros, doenças, nós vamos trazer o exemplo de alguém que suportou todas as dores possíveis com galhardia, com confiança, com fé, com resignação. Sabemos que o nosso modelo e guia sempre foi e será Jesus. Mas o próprio Mestre, ele nos envia emissários constantemente, espíritos que já percorreram essa senda que ainda estamos andando, para nos mostrar o caminho, nos mostrar os buracos, os perigos, nos mostrar o caminho certo. E aí eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um exemplo do destemor, de coragem e de fé. E Kardec, ele foi conhecido como o bom senso encarnado. Se Chico, muitos chamam de amor ou de humildade encarnada, que era a própria humildade aqui na Terra. Eu acho que eu vou apelidar o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, de mais alguma coisa. Eu poderia dizer que ele é a resignação ativa, a fidelidade ao trabalho na seara do Mestre, encarnados. Nós vamos falar do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele nasceu em Tuiutaba, uma cidade de Minas Gerais, em 1939. Ele era o 9º de 10 filhos, uma família muito, muito pobre. Esse filho, o 9º dos 10, foi o único que estudou apenas o primário. Os outros, nem isso. Para que vocês possam entender do que nós estamos falando, ele era uma criança relativamente normal, já tinha algumas situações aí de saúde prejudicada, mas absolutamente normal. E aos 20 anos ele deita numa cama para só sair dela no desencarne aos 50. Então, por 30 anos, ele fica imobilizado numa mesma posição na cama. Tetraplégico, sem mexer os braços, sem mexer nada. Pior, isso foi a partir dos 20. A partir dos 30, além de tudo isso, cego. Então, ele estava imobilizado numa cama por 30 anos e cego por 20 anos. É desse espírito que nós vamos falar. E aí, nós vamos começar com uma poesia que ele mesmo escreveu, provavelmente ditou, porque ele já estava acamado, e chama-se Retrospecto. E diz assim: a vida que agora estou vivendo, sobre este leito a forma de prisão, é o resgate do pretérito horrendo, no qual gerei tristeza e humilhação. Hoje as faces tenho-as bem banhadas por essa santa dor buriladora. São lágrimas bem quentes derramadas, vertidas nessa luta redentora. Devasso que fora, hoje só me resta amontoado de ossos que empresta da vida nova configuração. É o epílogo da trágica loucura que me fez sorver no cálice da amargura os deslizes de uma outra encarnação. Então, aquele já tinha uma presciência, talvez, de que este era o epílogo da trágica loucura. Era o último capítulo da loucura, porque ele
passa a ter a consciência de quem ele verdadeiramente é e a sua verdadeira missão. E ele é um daqueles espíritos que, nos livros de André Luiz, nós chamamos de completistas, né? O André Luiz chama de completista, aqueles que completam a sua missão na Terra. E olha que a missão dele não era nem um pouco fácil. Todos nós resgatamos alguns dos nossos débitos, né? Todos nós temos aí alguns carnezinhos para pagar e pagamos de acordo com a nossa condição. E normalmente, creio que funciona mais ou menos assim, né? Eu tenho 10 carnês para pagar, eu falo, olha, nessa encarnação eu vou pagar um, na outra eu pago meio, porque, afinal de contas, né? O Jerônimo pegou os 10 carnês de uma vez e falou, olha, vou resolver tudo nessa vida. E resolveu. Então, nascido em 1939, na cidade mineira de Tuiutaba, né, como falei, ele nos conta sempre com muito bom humor, ele fala muito dele mesmo e de uma forma sempre bem-humorada. Eu disse para vocês das dores, da situação da cama, mas ele tinha, além de tudo isso, dores terríveis o tempo todo. Se vocês quiserem, até eu ia falar isso no começo, acabei me esquecendo, se vocês podem saber um pouco mais dele, lendo o livro da Jane Martins Vilela, que chama-se O Gigante Deitado, né? Ela conviveu com ele, depois faz uma biografia desse espírito, e também podemos nos utilizar aqui de um outro canal do YouTube, no Espiritismo em Ação, que o Fábio e a própria Adriana, que acaba de nos brindar aqui com essa palestra, eles têm lá no YouTube, e dentro desse canal Espiritismo em Ação, tem o setor lá de traços biográficos, e entre eles falam lá do Jerônimo Mendonça. Assistam que vale a pena, tá bom? Bom, como eu disse, o Jerônimo ele sempre nos conta a vida dele com muito bom humor, de tudo que ele tinha bom humor o tempo todo, apesar da dor. Pensa, gente, eu estou hoje com uma dor muito grande no ombro, na lombar, no joelho, eu adoro jogar basquete, não estou conseguindo nem caminhar, e isso às vezes me deixa um pouco triste. Deixava. Ou ainda deixa, mas eu preciso lutar contra isso comigo mesmo. Porque depois que a gente é apresentado para o Jerônimo, a gente não tem mais o direito de se queixar de absolutamente nada, nenhuma dor pode ser grande o suficiente para mudar o nosso humor. Imagina, a dor é uma coisa que vai nos machucando, vai nos incomodando. É muito difícil que alguém com muita dor consiga ter um sorriso no lábio, não é? É muito difícil. Mas ele tinha, e o tempo todo. Ele adorava cinema, e ele se auto-chamava, ele gostava muito do Tarzan, e às vezes ele ficava na frente do espelho, batia no peito, isso antes, evidentemente, de estar na cama, batia no peito e falava, ei, Tarzan, nós vamos começar a contar um pouquinho dessa história. Com 13 anos, ele foi levado a conhecer a igreja presbiteriana, e ficou lá até os 15. Ele era um membro ativo, muito dedicado, fazia inclusive palestras. Mas com o falecimento da sua avó, as explicações que aquela agremiação entregava para ele não mais o satisfaziam, ele precisava entender um pouco mais. E aí ele foi apresentado ao espiritismo. E aos 16 ele já frequentava a mocidade espírita, estudava muito, o que foi muito útil para que ele pudesse suportar todos os problemas que ele veio a ter. Muito jovem, ele começou a trabalhar, muito criança ainda. Ele foi balconista, entregador de jornal, redator-chefe de uma revista, foi professor, lembrando que ele só tinha o primário, mas ele adorava ler, ele adorava se instruir, e ele tinha uma inteligência muito aguçada. Na puberdade, ele começou a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos. Esses pontos passaram a inchar. Até os 18 ele já andava com dificuldade. As dores se agravaram, e muitas vezes o impediam de permanecer por muito tempo no trabalho. Então ele tinha que se afastar, aí acabava perdendo emprego, por isso que ele mudou também muitas vezes de emprego. Ele começou a escrever uma autobiografia. E nela ele relata uma sucessão de fatos dos mais marcantes em sua trajetória. E aqui eu vou pedir a licença para ler, para que vocês entendam o linguajar dele mesmo, né?
Ele diz mais ou menos assim: Senhor Josias, o alfaiate me chamou. Tenho uma surpresa para você, um terno. Naquela hora sentimos as pernas faltarem, um terno. Aos 17 anos íamos conhecer e usar um terno. Ele conta ainda que chegando em casa radiante para contar para a mãe, e não foi só o terno, né? Foi o terno, a gravata e o sapato brilhante. Nas suas palavras de novo, fomos ao banheiro, higienizamos o corpo, entramos para o nosso quarto, quando com o nosso corpo de 1,83, vaidoso, penteávamos os cabelos até caírem na testa, peito largo, dizendo para nós mesmos e batendo no peito: Tarzan, rei dos macacos. Aí nós vamos fazer uma pausa nos relatos dele e mostrar que a espiritualidade nunca nos desampara. Numa certa ocasião, no centro que ele frequentava, chama Amor Fraterno, o orador, o palestrante, ele ficou mediunizado e diz assim: venho trazer a mensagem a um Tarzan que está na plateia. Vem aí, a selva de sofrimentos. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e coragem para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que derramar todas as lágrimas e padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso do teu destino? Imaginem, ele estava na plateia, evidentemente sabia, tinha certeza que é com ele que esse espírito estava falando. Bom, voltando lá para o terno branco que ele ganhou, do alfaiate, logo depois estava passando na cidade ali e o vento levou. Era o momento ideal para ele usar o terno, os sapatos, um cinema cheio. O Jerônimo saiu, mas como o cinema estava cheio, ele ficou às 4 horas do filme de pé. E aqui vamos trazer de novo as palavras do próprio Jerônimo. Ao terminar o filme, estávamos petrificados, como se os pés houvessem sido parafusados no piso. Pálido, com grande dor nos membros inferiores. Foi aí que começou para nós a jornada inicial dolorosa e difícil da paralisia. O vento havia levado também nossos sonhos. Nossa mãe assustou-se ao ver-nos chegar carregado por 2 amigos, e aquela calça que vestíramos com tanto entusiasmo foi cortada à tesoura. Começa aí o grande testemunho desse que vai se mostrar um espírito de grande coragem e determinação. Imagina, gente, ele, 18 anos de idade, não sei se estreando o terno, mas estreando pelo menos num momento solene, aquele terno branco, que ele não tinha condições nem de sonhar em comprar. Mas, pela bondade daquele alfaiate, que teve o reconhecimento de presentear aquele garoto que era um arrimo de família, que trabalhava muito, estudioso, e aí ele usa o terno e volta para casa, ele tem que ser rasgado porque as pernas já estavam totalmente inchadas e ele não conseguia tirar. O episódio do cinema se deu com 18 anos, por mais um tempo ele conseguiu andar de muletas, logo foi para a cadeira de rodas, e aos 20 ele já estava na cama. Uma cama, aliás, que foi desenhada mediunicamente, especialmente para ele, com a inclinação absolutamente correta para que ele não perdesse a vida física. Um pouco mais deitada ele morreria, um pouco mais em pé também. Por longos 30 anos ele permaneceu imobilizado numa única posição, e eu gostaria até de trazer aqui, mas eu não tenho o conhecimento da tecnologia para pôr uma foto dele, mas vocês podem procurar no YouTube, e aquela cama que o acompanhou por esses 30 anos. Acrescenta-se aí, depois de 10 anos, né, a questão dos olhos, que lhe são tirados, e ele fica cego, cheio de dores, mas cheio de coragem. A mãe dele reclamava que ele falava assim: nossa, eu tenho 10 filhos, o único que não para em casa é o Jerônimo. É aquele que não consegue se mexer sozinho. Mas amigos nunca lhe faltaram. Os amigos passavam a noite com ele. Ele dormia, assim como o Chico, ele dormia 2 horas por noite, em média.
Ele não conseguia dormir muito por conta das dores, mas também porque ele trabalhava e estudava, lia bastante. Ou liam para ele, quando ele já estava sem os olhos, não é? Nós vamos contar algumas passagens dele para que a gente compreenda de fato quem é Jerônimo, quem é, né? Ele não foi, ele continua sendo, mas nesta encarnação, como que ele se portou. Então, nós podemos trazer, por exemplo, o caso do defunto. Ele foi num enterro de um amigo, os amigos o tiraram da Kombi, né, que eles levavam da Kombi para lá e para cá, aquele serzinho todo definhado naquela cama, muito magro, e aí passa um bêbado e fala assim, nossa, enterro agora é de 2 e um esqueceram o caixão. Qualquer outro no lugar dele poderia ficar magoado, chateado, mas ele dava risada dessas coisas. Também, ainda falando de enterro, tem uma outra ocasião que ele vai no enterro de um amigo e é convidado para falar algumas frases de despedida, fazer lá, talvez, a oração final. E ele faz, deitadinho na cama, sem os olhos. Depois que é feito, cada um vai voltando para casa. E lá no fim da tarde, já no começo da noite, quando vão visitar o Jerônimo, é que percebem que ninguém o trouxe. Ele estava lá ainda sozinho, no cemitério. É que nem aquela história, né? Cachorro com muito dono morre de fome. Ele tinha muitos amigos e todos cuidavam dele. Mas, naquele momento, um achou que o outro ia cuidar e o deixaram lá. Mas ele não se aborreceu. Tem uma outra situação, que no livro é chamado, no capítulo lá, de a recalchutagem. Ele entendendo que já estaria perdendo a vida física e sente a presença dos espíritos amigos e começa a sentir um formigamento nas pernas, nas extremidades, e fala, nossa, acho que estão me ajudando no desencarne. E aí um dos amigos espirituais diz para ele, não é seu tempo ainda, você tem muito trabalho a fazer, nós só estamos fazendo uma recalchutagem aqui. Nós temos o caso, por exemplo, do perfume. Ele fez várias visitas para o Chico. E numa dessas visitas, o Chico foi oferecer uma xícara de café para ele, e ele, ao tomar o café, ele sentiu não gosto de café, mas um grande perfume, uma bebida perfumada. E Chico diz para ele que Meimei estava lá e que tinha colocado o remédio necessário naquela xícara. Nós podemos contar vários casos. Ele tinha um tipo de um CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, o telefone dele não parava de tocar. Então, imaginem uma pessoa paralisada, com muita dor, cego, sem se mexer. E o telefone toca, e ele vai e consola os outros corações. Jerônimo, perdi meu cachorrinho. Ah, minha filha, não chore, né? Vai acontecer, ele vai achar. Jerônimo, meu filho não entrou na faculdade, eu queria me matar. E aí ele consola essa pessoa que liga e fala isso para ele. Ele tendo paciência com todo mundo, levando amor, levando compreensão. Tem a história de um fazendeiro, um grande fazendeiro, que foi até ele e que ele estava prestes a se suicidar. Ele tinha tomado um golpe, tinha perdido tudo, contou toda a história para o Jerônimo, e aí o Jerônimo não falava assim, olha para mim, eu sou cego, eu não posso andar e você fica reclamando. Ele nunca falou desse jeito. Mas ele falou assim para aquele homem, poxa, mas você perdeu toda a fazenda e agora quer perder a vida, mas e se você pudesse dar um olho, os seus 2 olhos, e ter a fazenda de volta? Ele falou, para com essa brincadeira, não podemos fazer assim. E as pernas? Se você desse suas pernas e talvez tivesse algum recurso de volta, o que você acha? E o homem também se perturbou com aquela citação dele, né? Mas o homem percebeu. Aí o Jerônimo fala assim, você é milionário, você tem os olhos que podem ver as pessoas que estão precisando de ajuda, as pernas que podem contribuir para essa ajuda, mãos, uma mente brilhante que pode resolver o problema de tanta gente. E tem gente que não tem nada disso, né? Mas ele estava falando dele próprio. O homem percebeu isso, voltou para casa resignado, começou a trabalhar pelo bem, ficaram grandes amigos, e vira e mexe ele contava para o Jerônimo as coisas que ele e a família reunida estavam fazendo, porque a família tinha se dissolvido com a perda do dinheiro, mas ele reuniu a família,
pela recomendação do próprio Jerônimo, ele reúne a família e para trabalhar no bem, fazendo bastante caridade e teve a sua vida de volta, uma vida, aliás, em abundância. Então, tem uma outra situação que acho que é interessante trazer aqui para vocês, né? Um outro amigo diz assim, ele tinha escrito alguma página em um jornal espírita, se não me engano, alguma reflexão, e queria a opinião do Jerônimo. E falou, olha, Jerônimo, eu escrevi tal coisa e tal, quando você tiver um tempinho, dá uma lida lá e me diz o que você achou. O Jerônimo dá uma risadinha e fala, você quer mesmo que eu leia? Ele não tinha olhos, é a pessoa que tinha que ler para ele. Mas o que isso nos ensina? Isso nos ensina que ele não ligava para todos esses defeitos a tal ponto de que as pessoas que estavam em torno dele também nem percebiam que ele era um deficiente físico. Não, esqueciam-se que ele era um deficiente, porque, na verdade, ele não era. Não é? E se ele perdeu os olhos físicos, ele ganhou em vidência, em percepção do mundo maior. Ele ganhou muito. Uma vez, ele estava com dores, além das dores que ele já tinha no corpo todo, né? Ele estava com as unhas todas muito encravadas. E ele teve que ser levado ao médico para que arrancasse todas as unhas. E aquilo estava doendo demais. Quando ele volta para casa, aquilo estava tudo latejando com muita, muita, muita dor. Aí chega um ônibus, uma excursão, como faziam na casa do Chico, também faziam com ele. Chegou uma excursão de uma outra cidade, com vários irmãos, querendo conversar, e ele deu atenção para todos. E aí, quando eles já estavam quase indo embora, um deles, puxa, Jerônimo, porque o Jerônimo ele também cantava, viu, gente? Esqueci de falar isso, mas... Aí alguém pediu para ele cantar, ele falou, ai, meu Deus. Aí ele cantou para o pessoal. E depois ele nos conta isso, né, nas suas memórias e conversando com seus amigos. Ele fala assim, no dia que eu arranquei as minhas unhas, eu achei que aquele foi o pior dia da minha vida pela dor que eu estava sentindo, além das dores que eu já sentia, aquela dor das unhas. Eu achei que nada podia ser pior que aquilo. Quando eu vi o ônibus chegar, eu falei, nossa, piorou. O que pode ser pior que isso? E aí o cara me pede para cantar, cheio de dor. E o que ele faz? Qualquer um de nós, com muito menos, falaria assim, gente, olha, desculpa, mas hoje eu não estou bem, nem para recebê-los, né? Não ia nem receber esse ônibus. Mas ele foi e cantou. E depois ele conta tudo isso com troça, com humor, sempre com um espírito muito leve. Nós estamos chegando já perto do fim, né? Nós já estamos com 30 minutos, né, Adriana? Mas acho que a gente ainda tem alguma coisinha para contar dele. Uma vez, uma jornalista pergunta para ele assim, Jerônimo, como que você define felicidade? Ele diz assim, minha filha, para mim que estou aqui já há quase 30 anos, sem me mexer nessa posição, felicidade para mim seria virar de bruço. Aí outro pergunta para ele, como que a família, né? Quem casou, dos irmãos? Ele falou, não, os 10 casaram. Eu falei, você também é casado? Sim. Eu casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Ele era sempre muito leve, muito bem-humorado, levando paz, levando esperança para todos os corações. Uma outra vez, falando com o Chico, ele falou que os médicos falaram para ele que a vida dele estava por um fio. Aí o Chico falou, Jerônimo, não liga para isso não. Eles não falaram se era um fio de nylon, se era um fio de aço. Continua trabalhando. Aliás, muita paz. Em outra ocasião, o Chico fala assim para ele, muita paz. Aí Jerônimo, não é paz, Chico? Não, muita paz, porque você ainda tem muito trabalho. E isso nos faz lembrar também, quando ele ainda tinha lá seus 20 e poucos anos, não tinha 30 ainda, então provavelmente ainda nem estava cego. Ele teve uma hemorragia muito forte, e os médicos o desenganaram. Então, os amigos perguntaram para o médico se poderiam levá-lo até o Chico para que ele se despedisse, morava em outra cidade.
E o médico diz assim, olha, se forem de avião, talvez, mas de carro ele vai morrer no caminho. Então, um dos amigos lá tinha um aviãozinho, colocaram o Jerônimo no avião. Sempre que eu falo colocaram o Jerônimo, gente, assim, colocaram a cama do Jerônimo, viu? Porque ele nunca saiu daquela cama. Então, colocaram no avião, levaram até o Chico, e o lençol dele, quando chega lá, está todinho vermelho, por causa da hemorragia. Aí o Chico fala assim, para as pessoas que estavam lá, chegou uma rosa, já toda despetalada, vamos lá beijar essa rosa. E aí, um por um, foi e deu um beijo no Jerônimo, e com isso ele já estava se fortificando. Quando o Chico vem, coloca a mão no abdômen, que era a origem da doença, coloca a mão no abdômen. Nesse momento, o Jerônimo sente uma energia muito forte, como se fossem raios ali, e é curado naquele momento, a ponto, né, ele chegou quase morrendo, e ele que fez a preleção final naquele encontro. Ele que falou para toda a plateia. E aí o Chico chama ele de canto e diz assim, Jerônimo, você sabe o que aconteceu? Porque você quase desencarnou? O Jerônimo falou que não sabia, ele falou assim, é porque você entrou no coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, tá, e você passou a acreditar nisso. Saia do coitadinho. Nunca mais admita ser chamado de coitadinho. Você tem um grande trabalho pela frente, a sua missão ainda não acabou. Ele estava com menos de 30 anos e desencarnou só com 50. Ele trabalhou depois desta vez que ele estava quase desenganado, por mais de 20 anos. Em outras ocasiões também, ele foi desenganado pelos médicos. Há uma situação que a pressão dele parece que estava em 0. E os médicos não acreditavam que ele não falecia. Era um amparo espiritual. E aí a gente lembra daquelas lições que a caridade cobre uma multidão de pecados. E se temos algo a pagar, mas a providência divina nos encontra trabalhando no bem, aquilo que nós temos a pagar é prorrogado por tempo indeterminado. Bom, gente, eu acho que já deu para a gente ter um pouco da noção, compreender esse espírito, acho que está longe. Né? Nós estamos muito longe de poder compreender de onde vinha tanta fortaleza, tanta fidelidade ao trabalho cristão, tanto amor, tanta abnegação, tanta resignação. E eu digo a resignação, não aquela resignação que trava a pessoa, mas a resignação ativa, aquela que eu estou resignado, sei que esse é o meu limite, mas eu vou trabalhar até passar do limite. Né? E se eu iniciei aqui com aquela poesia que ele fez quando ainda encarnado, nós vamos fazer o encerramento, que seria uma prece, mas a poesia é uma prece, né? Toda arte nos aproxima de Deus, então não deixa de ser uma prece. Mas antes eu queria trazer aqui uma lição do Emmanuel. Ele diz assim, ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então, é muito significativo isso. Ai daqueles que se deitam sob a tempestade, porque eles vão estar lá no vale, deitados, então tudo aquilo que vem das montanhas, todas as enxurradas, vão nos sufocar. Não é? Então, quando tem a tempestade, nós temos que ficar de pé. Nós temos que ficar firmes para suportar essas tempestades. E eu acho que esse espírito, que apesar de estar em corpo deitado, esse espírito sempre esteve de pé. A tempestade que ele passou por esses 50 anos de existência carnal, ele permaneceu de pé, atento, desperto e trabalhando. E se nós iniciamos com aquela poesia que chama Retrospecto,
encerraremos com uma que chama Novo Retrospecto. E aí também, por que eu fiz questão de trazer isso? Porque essa poesia foi escrita, foi psicografada, já foi escrita quando Jerônimo já estava no plano espiritual, pelas mãos de um outro grande trabalhador que gostamos muito, temos esse irmão muito morando em nosso coração, muitos rio-clarenses pensam da mesma forma. Ele já esteve em praticamente todas as casas espíritas aqui, espalhando o amor também, o conhecimento que ele traz. Eu falo do promotor, eu brinquei com ele dessa uma certa feita, e ele, numa outra vez que ele veio aqui, ele brincou com isso comigo, dizendo que ele gostou muito de se achando que não achava que merecia, eu acho, mas que eu disse assim, que ele é um promotor de justiça aposentado, mas o promotor do evangelho ativo. Nós estamos falando do Isaías Claro. E o Isaías, ele, pelas mãos do Isaías, o Jerônimo escreve assim, e essas serão as nossas palavras finais. Depois ficaremos aqui, se a Adriana tiver alguma questão, a gente pode responder. Novo retrospecto. Quando atravessava a carnal vilegiatura, ressarcindo e reajustando o tenebroso passado, guardava eu íntima convicção de que toda amargura, por mais longa que pareça, tem o seu tempo contado. Ou seja, tudo passa. Nos primeiros tempos da áspera expiação reconheço. Surgiram o pranto oculto, o receio mudo, a insegurança. Depois, agradecendo a Deus o abençoado recomeço, enchi-me de coragem, de fé, resignação e de esperança. Amando profundamente a Jesus, a Kardec e ao Chico, neles inspirei-me para melhor compreender e servir. Embora reconhecesse ser eu menos que um qualquer cisco, entreguei-me ao labor do bem, sem outro bem nunca pedir. Não entendais o que digo como uma autopromoção, não. O anelo destas linhas despretensiosas é tão somente dizer que a dor será loucura para o atormentado coração que enclausurar-se em si mesmo e viver egoisticamente. Passaram as agruras, as dificuldades, todas as dores. Com gratidão e amor bendigo o leito e todas as aflições. Bendigo o cálice transbordante de muitos amargores que me prodigalizaram a cura das milionárias exulcerações. Se algum transeunte indagar, curioso a meu respeito, peço-vos dizer que sou agora e para sempre o pássaro livre, trazendo indescritível e imensa alegria no peito, fruindo real ventura que no enganoso passado não tive. Amigos e irmãos de ideal espírita, ora na vida terrena, vencida a rude e dolorosa batalha aí travada, afianço-vos, trago a alma sempre risonha e serena, e prossigo resoluto na minha ascensional caminhada. Através das mãos amigas deste nosso dileto irmão, algo desejo eu dizer-vos nesta preciosa oportunidade. Se porventura sofreis angústias no dorido coração, a tudo suportai cristamente, aguarda-vos a felicidade. Que Jesus nos abençoe e que esse irmão querido, Jerônimo, continue também nos inspirando para que também nós possamos passar pelas nossas tribulações, pelas nossas tempestades, de pé e com coragem. Muito obrigado. Edson, muito obrigada. Adriana. Foi assim, muito bom. Muitas passagens do Jerônimo, como eu assisti, a gente trabalhou, o Fábio trabalhou no vídeo que você comentou, no Espiritismo em Ação, mas muitas passagens eu não li do livro. E cada vez que nós lemos alguma coisa, ou ouvimos, ou alguém compartilha, a gente vê a grandeza desse espírito e o quanto nós ainda temos que trabalhar para chegar nesse nível. Mas uma coisa que eu acho importante é que se esses espíritos não estão aqui em missão, nos trazendo exemplos ao longo do tempo, é porque nós também temos condição de alcançar tudo isso e chegar a esse estágio. Então, é uma inspiração para nós, né? Isso aí. E o que te chamou mais atenção quando você
lendo a biografia, depois pensou nessa palestra, qual é a história dele que te chama, assim, são muitas, né? Mas qual é que te chama a atenção, que te marcou, assim, num determinado momento? Eu acho que é o controle sobre si mesmo. O controle é a compreensão de que ele com certeza se sentia totalmente enclausurado. Nós, enquanto espíritos nesse corpo, que ainda nos leva para lá e para cá, nos sentimos presos, aprisionados, né? Ainda ontem nós estávamos estudando, no nosso grupo de estudo lá, o Livro dos Espíritos, e estamos exatamente na parte lá de Sonho e Sonhos, onde mostra que os espíritos se sentem enclausurados e que quando dormimos, é uma bênção, porque aí a gente pode sair do corpo e voltar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Então eu acho que o que mais me chamou é essa compreensão de saber que, apesar de estar enclausurado muito mais do que nós, naquele corpinho frágil, naquele corpo totalmente limitado, ele não se deixa abater por nada externo, ele tem o total controle de si mesmo. Mesmo que as dores venham de fora para dentro, muito grandes, de dentro para fora ele só exala luz, compreensão. Né? Faltou falar aquele caso que o Fábio fala lá no YouTube, da menina, né, do cinema, lembra? Que esse é ótimo. Ele está no cinema e colocam a cama dele num lugar, a menina vai no escuro até o banheiro, tropeça, bate a canela e xinga. Poxa, esse aleijado está em todo lugar, eu vou no bar, ele está lá no bar, eu vou no restaurante, venho no cinema, puxa vida. Então, em vez de novo dele se incomodar, ele fala, o que eu vou falar para essa moça? Poxa, mocinha, mas você não para em casa, hein? Quer dizer, ele tira tudo com bom humor. Esse controle que ele tem das situações é o que mais me chama atenção. É o que mais eu vou procurar prestar atenção em mim e tentar, ainda que seja um arremedo daquilo que ele foi. Acho que é isso. Obrigada, Edson. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você por ter aceito o nosso convite, por essa explanação toda, todos os comentários que você teceu a respeito do Jerônimo e da importância, né, de nós refletirmos a respeito disso, das nossas dores, das nossas dificuldades, que possamos nos inspirar nele para lidar de uma maneira mais suave com tudo que nos chega. E gostaria de agradecer também a todos que estão nos acompanhando, até de Americana, aqui de Rio Claro, muitas pessoas nos acompanhando, então agradecer a todos por estarem aqui conosco. Lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos outra live às 8 horas com Paulo Sérgio Chabu, que é o presidente da nossa casa, então não deixem de nos acompanhar. E é isso, acho que se você quiser fazer algum comentário final, para nós, assim, é uma alegria muito grande, só tenho a agradecer. Eu não tenho mais nada para falar, a não sei também agradecer, Adriana, a oportunidade. É sempre muito gostoso a gente poder partilhar um pouco daquilo que a gente vai buscar, para que as outras pessoas possam sentir também aquilo que a gente sentiu, né? Quando a gente come um doce gostoso, a gente quer que os nossos queridos também experimentem. E acho que é isso. Muito obrigado, Adriana, pela oportunidade, obrigado para todos aí que estão na audiência, nos incentivando também, e que tenhamos todos uma boa noite, e que possamos refletir a respeito de tudo isso, e de fato nos mudar, né? Acho que vale a pena, a gente não pode pegar o conhecimento e guardar debaixo do colchão, nós temos que usar isso a nosso favor. Boa noite, muito obrigado, viu? Boa noite a todos.